Verdadeiros companheiros são laços sagrados que não podem ser quebrados. Isso é o que a deusa da lua ela mesma decretou a toda a espécie lobisomem. Mas quando você é a única sendo rejeitada na frente de toda a matilha, você aprende que mesmo conexões divinas significam nada contra o orgulho de um alfa. A cerimônia de rejeição era suposta ser privada, um momento quieto entre companheiros, onde Emma graciosamente aceitaria a decisão do rei Alpha Rowan e desvaneceria na obscuridade como tantas lobas rejeitadas antes dela. Mas Emma tinha outros planos. De pé no centro do grande salão do trono, cercada pelos lobisomens mais poderosos do reino, ela sentiu o laço de companheiros queimando através de seu peito como prata derretida. Todo instinto gritava para ela submeter, para curvar sua cabeça e aceitar seu destino silenciosamente. Os pilares de mármore erguiam-se ao redor dela como barras de prisão, suas superfícies refletindo a luz de 100 velas cerimoniais. O cheiro de incenso e poder pairava pesado no ar, misturando-se com a tensão que crepitava através da multidão reunida como um raio antes de uma tempestade. Rei Alpha Rowan estava diante dela no estrado elevado, sua alta estatura irradiando autoridade em suas vestes cerimoniais formais. Seu cabelo escuro estava puxado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em pedra. Todos ângulos afiados e beleza fria. Aqueles olhos azul gelo que haviam assombrado seus sonhos desde que o laço de companheiro se encaixou 3 dias atrás, agora olhavam para ela com nada além de desprezo. Emma sabia como ela parecia para ele, para todos eles. Uma ômega de baixa estirpe em um vestido emprestado, seu cabelo castanho trançado em uma simples trança, porque ela não sabia como estilizá-lo de outra forma. Ela havia esfregado suas mãos em carne viva, tentando remover as manchas de tinta de anos de trabalho nos arquivos reais, mas tênues vestígios ainda marcavam seus dedos. Seu vestido, uma coisa azul pálido que uma das ômegas da cozinha havia lhe emprestado, pendia ligeiramente folgado em sua figura esguia. Ela parecia exatamente o que era, uma serva que havia sido arrastada para o salão do trono para ser publicamente descartada. A multidão de nobres, alfas visitantes, betas de alta patente e seus companheiros elegantemente vestidos preenchiam todo o espaço disponível. Eles sussurravam por trás de leques adornados com joias e mãos enluvadas, seus olhos brilhando com antecipação. Isso era entretenimento para eles. O espetáculo de um rei alfa rejeitando uma companheira indigna seria fofoca por meses. A voz de Rowan cortou os murmúrios, clara e imponente. Que seja conhecido a todos aqui reunidos hoje que eu, Rowan Thornwood, rei alfa do Reino do Norte, rejeito o laço de companheiros forçado sobre mim pela deusa da lua. O lobo de Emma choramingou dentro dela, um som de pura angústia que ela recusou deixar chegar ao seu rosto. O laço queimava mais quente, como se tentando convencê-los ambos de que isso estava errado, que eles eram feitos para estar juntos. Mas Emma havia aprendido há muito tempo que o que era feito para ser e o que realmente acontecia eram duas coisas muito diferentes. Rowan continuou, suas palavras formais e ensaiadas. Emma Hartley me foi revelada como minha verdadeira companheira. No entanto, ela não possui nenhuma das qualidades exigidas de uma rainha. Seu sangue é comum, seu lobo é fraco, sua educação é limitada ao arranjo de livros e à limpeza de prateleiras. Ela não tem conexões políticas, nem dote, nem habilidades que beneficiariam este reino. Ele pausou, deixando suas palavras afundarem como facas. Ela é, em todos os sentidos mensuráveis, indigna de estar ao meu lado. A multidão murmurou em concordância. Claro, ela era indigna. Todos podiam ver isso. Portanto, Rowan declarou, sua voz ecoando no teto abobadado. Eu formalmente rejeito Emma Hartley como minha companheira e futura rainha. Que o laço seja quebrado aos olhos do reino e da própria deusa da lua. Silêncio caiu.
Este era o momento onde Emma era suposta curvar sua cabeça, sussurrar sua aceitação e fugir do salão do trono em lágrimas. Todo companheiro rejeitado na história de 300 anos do reino havia feito exatamente isso. A fórmula era simples. O alfa rejeita, a donzela menor aceita, e a vida continua com a ordem natural preservada. Emma sentiu o peso da expectativa pressionando-a como uma força física. Suas mãos tremiam ao seu lado. O laço de companheiros gritava para ela cair de joelhos, para implorar a ele que reconsiderasse, para prometer que ela seria melhor, aprenderia mais rápido, se tornaria digna de alguma forma. Em vez disso, ela ergueu o queixo e encontrou o olhar azul frio de Rowan diretamente. Eu, Emma Hartley, aceito sua rejeição. Rei Alpha Rowan Thornwood, ela declarou, sua voz carregando através dos pilares de mármore com uma clareza que surpreendeu até a ela. As palavras saíram firmes e fortes, nada como o sussurro tímido que todos esperavam. Mas eu rejeito você em troca. Os suspiros que seguiram foram audíveis, mesmo sobre o crepitar dos fogos cerimoniais. Por 3 batidas de coração completas, todo o salão do trono pareceu congelado no tempo. Nobres olhavam com suas bocas abertas. Alfas visitantes inclinaram-se para frente em seus assentos, de repente muito interessados. Até os guardas estacionados ao longo das paredes se mexeram desconfortavelmente, incertos se eles haviam acabado de testemunhar algo histórico ou traiçoeiro. A expressão de Rowan transformou-se de satisfação presunçosa para choque, então rapidamente escureceu em fúria. O que você acabou de dizer? Eu rejeito você em troca, Emma repetiu, forçando sua voz a permanecer calma mesmo, enquanto seu coração batia forte contra suas costelas. Como é meu direito sob as leis antigas de nossa espécie? Um som estrangulado veio de algum lugar na multidão. Um homem idoso na primeira fila, seu cabelo branco como a neve, e suas vestes formais marcando-o como membro do Conselho dos Anciãos, havia empalidecido completamente. Sua mão enrugada agarrou o braço de sua cadeira tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. A lei de rejeição recíproca, ele sussurrou. Mas no silêncio chocado, até um sussurro era audível. Grande deusa da lua. A criança invocou a lei de rejeição recíproca. A multidão explodiu. Vozes se sobrepunham em confusão e descrença. Perguntas disparando de todas as direções. Que lei? Isso não pode ser real. Quando isso foi usado, ainda é válido? A cerimônia ordenada dissolveu-se em caos em segundos. Rowan ergueu sua mão e seu poder alfa varreu a sala como uma onda gigante. A multidão silenciou imediatamente, embora Emma ainda pudesse ver o choque estampado em seus rostos. Os olhos azul-gelo do rei a encararam com uma intensidade que a teria feito recuar uma semana atrás. Agora, com sua própria rejeição pronunciada e pairando no ar entre eles, ela descobriu que podia encarar seu olhar sem vacilar. Explique-se, Rowan comandou, sua voz mortalmente quieta. O idoso membro do Conselho dos Anciãos lutou para ficar de pé, suas pernas tremendo. Sua Majestade, a lei de que ela fala é antiga. Muito antiga. Ela data dos primeiros reis alfa muito antes de o reino ser unido. Ele pausou, engolindo em seco. Se um laço de companheiros é rejeitado por uma parte, a parte rejeitada tem o direito de rejeitar em troca. Se ambos os companheiros formalmente rejeitam um ao outro, a parte mais fraca tem direito à compensação igual ao status alfa. Outro membro do conselho, uma mulher de aparência severa com cabelo grisalho de ferro, também se levantou. Seu rosto havia ficado cuidadosamente inexpressivo, mas Emma captou o lampejo de cálculo em seus olhos. Compensação pode assumir muitas formas. Terra, título, proteção sob a coroa, ou em alguns casos históricos, direitos e privilégios equivalentes a um alfa. As implicações atingiram a multidão como uma segunda onda de choque.
Emma, uma serva ômega de baixa estirpe, havia acabado de se posicionar para potencialmente reivindicar terras, títulos ou poder político. Os mesmos nobres que a haviam desprezado momentos atrás, agora a olhavam com novos olhos, reavaliando, calculando o que isso poderia significar para a estrutura de poder cuidadosamente equilibrada do reino. A mandíbula de Rowan se cerrou tão forte que Emma podia ver o músculo saltando sob sua pele. Essa lei não foi invocada na memória viva. É obsoleta, uma relíquia que não tem relevância na governança moderna. Com todo respeito, Sua Majestade, o idoso membro do Conselho disse cuidadosamente, a lei nunca foi formalmente dissolvida. Se permanece nos documentos fundadores do reino, permanece executável. O coração de Emma disparou por um breve e brilhante momento. Ela havia passado 3 anos arrumando livros nos arquivos reais. 3 anos sendo invisível enquanto nobres e estudiosos iam e vinham. 3 anos lendo todo o texto que podia colocar as mãos durante as longas horas tranquilas, quando ninguém precisava de seus serviços. Ela havia encontrado a lei de rejeição recíproca enterrada em um tomo em ruínas tão antigo que a encadernação de couro havia virado pó. Ela a havia memorizado, nunca realmente acreditando que precisaria dela até 3 dias atrás, quando o laço de companheiros se encaixou durante um encontro casual no corredor. Até o rosto de Rowan se contorcer de nojo quando ele percebeu que a deusa da lua havia escolhido uma serva para ele. Até ele ter anunciado esta cerimônia de rejeição pública para humilhá-la e garantir que ninguém jamais questionasse sua escolha. Rowan desceu do estrado, cada passo deliberado e predatório. A multidão se abriu diante dele automaticamente. Ele parou a meras polegadas de Emma, usando sua altura superior e presença alfa para pairar sobre ela. O laço de companheiros flamejou com a proximidade, e Emma teve que travar os joelhos para não balançar em sua direção. Você se acha inteligente, pequena ômega, ele disse suavemente apenas para seus ouvidos. Você acha que uma lei empoeirada vai salvá-la de seu lugar? Eu acho, Emma respondeu tão silenciosamente quanto que você deveria ter sido mais minucioso antes de decidir envergonhar publicamente seu verdadeiro companheiro. Seus olhos brilharam com raiva perigosa. Mas antes que ele pudesse responder, seu beta, um homem de rosto frio chamado Marcos, apareceu ao seu cotovelo. Marcos se inclinou e sussurrou algo urgente. Emma observou a expressão de Rowan mudar de raiva para algo mais sombrio, algo que parecia quase triunfo. Rowan se endireitou, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Não era uma expressão agradável. Diga-me, Emma Hartley, qual é o seu status atual dentro deste reino? As perguntas pareciam vir do nada. Emma franziu a testa, confusa. Eu sou uma serva nos arquivos reais, Sua Majestade. Rowan corrigiu, seu sorriso crescendo. Uma serva? Há 1 hora você foi formalmente demitida de sua posição. O estômago de Emma caiu. O quê? Marcos deu um passo à frente, produzindo um documento enrolado de sua jaqueta. Ele o desenrolou com um floreio, sua voz carregando pelo salão do trono silencioso enquanto ele lia. Por ordem da Casa Real, Emma Hartley é por meio deste demitida do serviço por roubo de propriedade real. Evidências foram fornecidas de que ela removeu múltiplos textos restritos dos arquivos sem permissão. Além disso, como ela não tem conexões familiares com esta matilha, e seu emprego era seu único laço com nosso território, ela é formalmente declarada renegada a partir da leitura deste decreto, assinado pelo chefe da Casa Real neste dia, 1 hora antes da cerimônia. As palavras atingiram Emma como golpes físicos. Roubo, renegada, a sala girou ao redor dela. Os livros que estudei, ela sussurrou, a compreensão a dominando. Aqueles que assinei devidamente, seguindo todo o protocolo. Aqueles que você não estava autorizada a acessar, Marcos corrigiu suavemente. Como serva, seus privilégios de leitura eram limitados a textos gerais. A seção restrita exige credenciais acadêmicas ou status nobre.
nenhum dos quais você possui. A expressão de Rowan era pura vindicação. Você vê, Emma, eu fiz minha pesquisa. Eu sabia a lei que você tentaria invocar, então me certifiquei de que você não teria legitimidade para invocá-la. Ele se virou para se dirigir à multidão. A lei de rejeição recíproca se aplica apenas a membros reconhecidos de uma matilha. Como Emma Hartley é agora formalmente renegada, ela não tem afiliação com a matilha portanto, nenhuma legitimidade legal para fazer quaisquer reivindicações contra esta coroa. A armadilha se fechou ao redor de Emma com precisão perfeita. Ele havia planejado cada momento. A cerimônia pública, as palavras cruéis sobre sua indignidade, até mesmo o momento de sua demissão, tudo isso projetado para humilhá-la e então retirar qualquer recurso que ela pudesse ter. A expressão da multidão mudou novamente. Agora eles a olhavam com pena misturada com desprezo. Uma renegada era menos que nada na sociedade lobisomem. Uma renegada não tinha direitos, nem proteção, nem voz. Ela havia passado de companheira rejeitada a não entidade em questão de minutos. Guardas avançaram, mãos em suas armas. O lobo de Emma rosnou dentro dela, encurralado e desesperado. Era assim que terminaria. Arrastada do salão do trono, exilada ou executada, apagada do reino como se nunca tivesse existido. Mas enquanto os guardas se aproximavam, a mente de Emma corria. 3 anos nos arquivos, 3 anos lendo toda a lei, todo o precedente, todo o fragmento de história lobisomem que ela podia encontrar. Rowan havia planejado para a lei de rejeição recíproca, mas havia uma lei ainda mais antiga. Uma lei que precedia matilhas e territórios e estruturas políticas. Uma lei que todo lobisomem, do mais poderoso alfa ao mais baixo renegado, podia invocar. Eu invoco o direito de desafio, Emma disse claramente antes que os guardas pudessem alcançá-la. Os guardas congelaram no meio do passo. Os murmúrios da multidão foram cortados como se por uma lâmina. Até Rowan, apesar de todo o seu planejamento cuidadoso, pareceu momentaneamente atordoado. O idoso membro do conselho afundou de volta em sua cadeira, seu rosto pálido. Deusa da lua nos preserve, ele murmurou. Não, Rowan disse categoricamente. Absolutamente não. O direito de desafio é absoluto, Emma disse, sua voz crescendo mais forte a cada palavra. Qualquer lobisomem, independentemente do status de matilha, ranque ou afiliação, pode desafiar outro por erros cometidos. É a lei mais antiga de nossa espécie, escrita quando éramos ainda coisas selvagens na floresta, antes de existirem reinos. Você não pode recusá-lo sem desonrar sua linhagem por 7 gerações. A conselheira de cabelo de ferro levantou-se novamente, e desta vez havia um brilho de algo quase como respeito em seus olhos. A garota está correta, Sua Majestade. O direito de desafio supersede todas as outras leis. É o alicerce sobre o qual todo o nosso sistema de justiça foi construído. Se você recusar, toda decisão que você fez como rei torna-se questionável. Todo julgamento que você supervisionou torna-se inválido. As mãos de Rowan se cerraram em punhos ao seu lado. O poder alfa irradiando dele fazia o ar em si parecer pesado, opressor. Vários lobos mais fracos na multidão realmente choramingaram e baixaram seus olhares. Mas Emma manteve seus olhos fixos nos dele, recusando-se a submeter. Você me desafiaria? Rowan perguntou, sua voz perigosamente suave. Uma ômega contra um rei alfa. Você morreria em segundos. Talvez, Emma concordou, mas eu morreria lutando pela minha honra em vez de correr como presa. E você teria que viver com o conhecimento de que você foi tão ameaçado por uma ômega de baixa estirpe que você teve que empilhar toda a vantagem contra ela e ainda não conseguiu silenciá-la sem combate. A multidão prendeu a respiração coletivamente. Ninguém falava com o rei Alfa assim. Ninguém. Rowan a encarou por um longo momento, e Emma viu os cálculos correndo por trás de seus olhos. Se ele recusasse, sua autoridade seria comprometida.
Se ele aceitasse, ele teria que lutar publicamente contra uma mulher que ele acabara de rejeitar como indigna. De qualquer forma, ela o havia encurralado. Seu sorriso, quando veio, foi absolutamente glacial. Muito bem, eu aceito seu direito de desafio. Nós nos encontraremos na Arena Real em 30 dias. Julgamento por combate até a submissão ou morte. Que a deusa da lua tenha misericórdia de sua alma, porque eu não terei nenhuma. As palavras formais pairaram no ar entre eles. O desafio era oficial, vinculativo e inquebrável. Marcos deu um passo à frente novamente, sua expressão cuidadosamente neutra. Como a parte desafiada foi declarada renegada, ela é por meio deste concedida 24 horas para desocupar as fronteiras do reino ou ser caçada como presa renegada. No entanto, sob o direito de desafio, ela deve retornar em 30 dias para enfrentar seu oponente ou ser marcada como covarde e perder sua vida. Emma entendeu imediatamente outra camada da armadilha. Ela tinha que deixar o reino, sobreviver na selva como uma renegada sem proteção da matilha e de alguma forma retornar em exatamente 30 dias para lutar contra um guerreiro alfa treinado. Rowan havia manipulado todo o jogo. Ela morreria fugindo, morreria na selva ou morreria na arena. Ele havia dado a ela uma escolha de mortes, nada mais. Mas Emma não esperava vencer hoje. Ela não esperava sair desta sala do trono com terras ou títulos ou poder político. Ela só queria uma coisa: fazê-lo vê-la. Forçar o rei Alfa, que havia tentado apagá-la com crueldade casual, a reconhecer que ela era real, que ela importava, que ela não desapareceria silenciosamente na noite. Os guardas a cercaram agora, mãos segurando seus braços com força suficiente para lembrá-la de que ela estava impotente ali. Enquanto eles começavam a levá-la em direção às enormes portas da sala do trono, Emma vislumbrou um movimento no estrado. A rainha, mãe de Rowan, sentava em sua cadeira ornamentada ao lado do trono vazio. Durante toda a cerimônia, ela havia permanecido em silêncio, seu rosto uma máscara ilegível. Mas agora, enquanto Emma era arrastada, seus olhos se encontraram por apenas um momento. A expressão da rainha vacilou, não com pena ou desprezo ou qualquer das emoções que Emma poderia ter esperado. Em vez disso, havia algo que parecia quase aprovação naqueles olhos escuros. O mais tênue indício de um aceno tão sutil que Emma poderia ter imaginado. Então o momento passou e o rosto da rainha voltou à sua máscara neutra e os guardas puxavam Emma pelas portas para o corredor iluminado por tochas além. Eles a levaram para os níveis inferiores do palácio, passando pelos aposentos dos servos onde ela havia vivido por 3 anos, passando pelas cozinhas e despensas, descendo para as celas de pedra fria reservadas para criminosos, aguardando o julgamento. Eles a jogaram em um dos pequenos quartos mal grandes o suficiente para ficar de pé com os braços estendidos. A porta bateu com uma finalidade que ecoou nas paredes nuas. Um guarda permaneceu do lado de fora, sua voz plana e burocrática enquanto ele lia de outro documento oficial. Emma Hartley, declarada renegada pela coroa. Você é por meio deste concedida 24 horas a partir do pôr do sol de hoje para cruzar as fronteiras do reino. Qualquer renegado encontrado em nosso território após esse tempo será caçado e morto sem julgamento. No entanto, sob o direito de desafio, você é obrigada a retornar em exatamente 30 dias para enfrentar o rei Alpha Rowan Thornwood na Arena Real. A falha em comparecer resultará em você ser marcada como covarde e qualquer lobo em qualquer território será autorizado a matá-la no local sem consequência legal. Você entende estes termos? Eu entendo, Emma disse calmamente. O guarda partiu, seus passos ecoando no silêncio. Emma estava sozinha na cela fria com nada além de paredes de pedra e os restos esfarrapados de seu vestido emprestado. O laço de companheiros ainda queimava em seu peito. Uma dor constante que a lembrava que Rowan estava em algum lugar acima dela no palácio.
Rejeitar um ao outro não o havia rompido, apenas o tornara doloroso. Ela podia sentir a presença dele como uma agulha de bússola apontando para o norte, constante e inescapável. Emma afundou-se no estreito banco de pedra que servia de único móvel da cela. Suas mãos tremiam agora que ninguém podia ver. A enormidade do que ela acabara de fazer a atingiu em ondas. Ela havia desafiado um rei alfa para um combate mortal. Ela, uma ômega que nunca havia treinado para a batalha, que nunca havia sequer se transformado na frente de outro lobo, deveria enfrentar o guerreiro mais poderoso do reino em 30 dias. Era suicídio. Todos sabiam disso. Rowan sabia disso. Era por isso que ele havia aceitado tão prontamente, porque ele havia sorrido aquele sorriso frio. Ele não precisava recusar o desafio dela porque ela já estava morta. A selva a mataria, ou a fome a mataria, ou, se por algum milagre ela sobrevivesse tempo suficiente para retornar, ele a mataria na arena. A armadilha era perfeita. Mas enquanto Emma sentava na escuridão, enquanto a realidade de sua situação se instalava sobre ela como um sudário, algo mais se agitou dentro de seu peito. Não o laço de companheiros. Algo mais profundo. Algo que estivera quieto por tanto tempo que ela quase esquecera que existia. Seu lobo, pequeno e suprimido como estava, começou a rosnar. Não com medo, não com submissão, com raiva. Emma havia passado a vida inteira sendo dita que ela não era suficiente, não forte o suficiente, não inteligente o suficiente, não digna o suficiente. Ela havia aceitado isso porque todos ao seu redor concordavam. Seus pais haviam morrido quando ela era pequena, deixando-a aos cuidados do orfanato da matilha. As outras crianças haviam sido mais fortes, mais rápidas, melhores. Os professores a haviam dispensado. Os líderes da matilha mal haviam notado sua existência. Quando ela teve idade suficiente para trabalhar, os arquivos haviam parecido o lugar perfeito para alguém invisível. Mas naqueles 3 anos, cercada por livros, Emma havia aprendido algo importante. Ela havia aprendido que a história era escrita pelos poderosos, e os poderosos mentiam. Eles mentiam sobre as guerras que começaram, sobre as leis que quebraram, sobre as pessoas que apagaram. E todos acreditavam neles porque quem ousaria questionar um alfa? Rowan pensou que havia vencido. Ele a havia humilhado publicamente, tirado dela todas as proteções legais e a condenado à morte enquanto fazia parecer que ele havia dado a ela uma chance justa. Em 30 dias, ela seria uma nota de rodapé na história do reino, se isso é que seria lembrada. A ômega renegada que desafiou um rei e morreu por sua arrogância. Emma levantou-se lentamente, suas pernas firmando-se sob ela. Ela caminhou até a pequena janela gradeada, colocada no alto da parede da cela. Através dela, ela podia ver uma fresta de céu, estrelas começando a surgir no crepúsculo que se aprofundava. Eu vou sobreviver, ela sussurrou para a escuridão, fazendo uma promessa a si mesma, ao seu lobo, à deusa da lua que a havia ligado a um rei que a desprezava. E quando eu retornar em 30 dias, eu farei você se arrepender de cada escolha que levou a este momento. Rowan Thornwood. Cada uma delas. As estrelas não ofereceram resposta, mas em algum lugar bem fundo, no lugar onde seu lobo vivia, Emma sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não a esperança frágil e desesperada de alguém esperando ser resgatado, mas a esperança feroz e ardente de alguém que havia decidido salvar a si mesma. 24 horas até ela ter que correr, 30 dias até ela ter que retornar e enfrentar a morte na arena. Emma pressionou a palma da mão contra a parede fria de pedra e sentiu seu lobo se agitar sob sua pele, inquieto e zangado e pronto. O rei Alfa pensou que a havia destruído hoje. Ele apenas a havia libertado. Os guardas libertaram Emma ao amanhecer,
exatamente 24 horas após o pôr do sol, conforme prometido. Eles a escoltaram até o portão norte, onde o território do reino terminava e as terras selvagens começavam. Uma vasta extensão de floresta indomável que separava o reino do norte dos territórios renegados espalhados além. O chefe da guarda, um beta grisalho com uma cicatriz no maxilar, entregou a ela um pequeno pacote de pano. Pão e água, ele disse bruscamente, o suficiente para 2 dias se você racionar. Depois disso, você está por conta própria. Emma pegou o pacote sem comentar. Ela usava o mesmo vestido azul emprestado da cerimônia, agora amarrotado e manchado de uma noite na cela. Sem capa, sem sapatos resistentes o suficiente para viajar, sem arma. Eles a estavam enviando para a selva sem nada, exatamente como Rowan havia pretendido. O portão rangeu e se abriu. Além dele, a floresta se estendia escura e sem fim, névoa matinal agarrando-se ao chão entre árvores antigas. Emma podia sentir o selvagem dela, o cheiro de pinho e terra, e coisas que nunca haviam se curvado ao governo de nenhum alfa. O desafio permanece, o guarda a lembrou. 30 dias. Se você não retornar, você será caçada em todo o território como uma covarde e perjura. Eu vou retornar, Emma disse calmamente. O guarda bufou claramente descrente e deu a ela um leve empurrão através do portão. Ele bateu fechando atrás dela com uma finalidade que ecoou pelas árvores. Emma ficou sozinha do outro lado, o reino às suas costas, o desconhecido à frente. Ela esperou até os passos do guarda diminuírem antes de se permitir tremer. O laço de companheiros puxou seu peito, uma dor constante apontando de volta para o palácio onde Rowan dormia em luxo enquanto ela enfrentava o exílio. Emma forçou-se a se afastar daquele puxão e enfrentar a floresta. Seu lobo se agitou sob sua pele, mais alerta do que havia estado em anos. Emma sempre mantivera seu lobo suprimido, cuidadosamente controlado. Ômegas fracas que deixavam seus lobos aflorarem com muita frequência eram consideradas instáveis, perigosas. Mas agora, de pé à beira das terras selvagens, com a morte esperando em todas as direções, Emma percebeu que o controle nunca havia servido. Ele apenas a havia tornado fácil de dispensar. Ela deu seu primeiro passo na floresta, então outro. A névoa a engoliu como um fantasma e o reino desapareceu atrás de uma cortina de árvores. Pelas primeiras horas, Emma caminhou firmemente para o norte, seguindo trilhas de caça quando podia encontrá-las, e empurrando através do mato quando não podia. A floresta estava silenciosa, exceto pelo canto dos pássaros e o farfalhar de pequenas criaturas na vegetação rasteira. Seus pés, envoltos em chinelos finos feitos para pisos de palácio, começaram a criar bolhas e sangrar. Ela ignorou a dor e continuou em movimento. Ao meio-dia, ela ouviu os primeiros sons de perseguição. Uivos ecoaram pelas árvores atrás dela, ainda distantes, mas se aproximando rapidamente. O coração de Emma disparou. Batedores reais. Rowan os havia enviado atrás dela já, quebrando seu próprio decreto de exílio. Claro que ele havia. Por que deixar sua sobrevivência ao acaso quando ele podia garantir sua morte? Emma começou a correr. Seu lobo avançou, implorando para se transformar, para lutar, para fazer algo além de fugir como presa. Mas Emma sabia que se transformar apenas a tornaria mais fácil de rastrear. Seu lobo era pequeno, destreinado. Não era páreo para guerreiros treinados, mesmo se ela soubesse lutar. Correr era sua única opção. Os uivos se aproximavam. Ela podia ouvi-los agora, múltiplas vozes chamando umas às outras enquanto coordenavam sua caçada. Eles a estavam ferindo, ela percebeu, empurrando-a para algo. Emma desviou para o leste, tentando quebrar seu padrão, mas quase imediatamente outro uivo soou daquela direção. Eles a haviam cercado. O pânico arranhou sua garganta. A floresta parecia se fechar ao redor dela, toda a sombra escondendo uma ameaça.
A respiração de Emma vinha em ofegos irregulares, enquanto ela se esforçava mais rápido, galhos rasgando seu vestido e arranhando seus braços. Sangue escorria por suas pernas de seus pés desfiados, deixando um rastro que qualquer lobo podia seguir. Um lobo cinzento maciço irrompeu da vegetação rasteira à sua direita. Emma gritou e desviou para a esquerda, mal evitando suas mandíbulas que se fechavam. Outro lobo apareceu à frente, este preto com marcações prateadas. Os batedores haviam abandonado qualquer pretensão de seguir o protocolo de exílio. Eles a estavam caçando por esporte. O pé de Emma prendeu em uma raiz exposta e ela caiu com força, sua mão raspando contra a pedra. A dor explodiu em seu tornozelo, torcido ou quebrado. Ela não podia dizer, mas quando ela tentou se levantar, sua perna cedeu sob ela. Os lobos se aproximaram, seus olhos brilhando com satisfação predatória. O cinzento voltou à forma humana, um homem alto com feições cruéis que Emma vagamente reconhecia dos guardas do palácio. Ele sorriu para ela. O rei disse que você não duraria um dia na selva. Ele disse casualmente. Parece que ele estava certo. Nada pessoal, Ômega, apenas seguindo ordens. O lobo de Emma rosnou dentro dela, furioso e desesperado. Ela tentou se transformar para ao menos morrer lutando, mas seu corpo ferido não cooperaria. A transformação engasgou e falhou, deixando-a presa entre as formas, mais vulnerável do que nunca. O guarda levantou a mão, garras se estendendo. Seja rápido, ele disse aos outros. Temos outros renegados para caçar antes do anoitecer. Emma fechou os olhos, preparando-se para o golpe fatal. Ele nunca veio. Em vez disso, um novo som cortou a floresta. Não um uivo, mas um rugido, profundo e primal e absolutamente furioso. O chão pareceu tremer com a força dele. Os olhos de Emma se abriram para ver os guardas recuando, sua confiança evaporando em medo. Algo enorme se moveu entre as árvores. Não correndo, mas espreitando, deliberado e aterrorizante. O lobo preto voltou à forma humana e agarrou o braço do guarda cinzento. Precisamos ir, ele sibilou. Agora, o que é isso? O guarda cinzento sussurrou. Nada que siga a lei da matilha. Corram. Eles fugiram, suas formas borrando-se enquanto se transformavam no meio do passo e desapareceram na floresta. Os uivos que haviam estado caçando Emma agora recuavam, diminuindo até o silêncio retomar a floresta. Emma tentou se mover para se arrastar para longe do que quer que tivesse assustado tantos guerreiros treinados. Mas seu corpo finalmente cedeu. A dor, a perda de sangue, o laço de companheiros ainda queimando em seu peito, apesar de tudo, tudo a atingiu de uma vez. A escuridão rastejou pelas bordas de sua visão. A última coisa que ela viu antes da inconsciência a levar foi um par de olhos âmbar observando das sombras e uma voz, antiga e feminina, dizendo algo que soou como "Finalmente te encontrei, pequena crista prateada." Emma acordou com o calor e o cheiro de ervas. Por um momento, ela pensou que estava de volta na enfermaria do palácio, que a cerimônia de rejeição havia sido um pesadelo. Então a memória retornou com clareza brutal, e ela se levantou bruscamente com um suspiro. Calma, criança, disse uma voz. Você está segura aqui, relativamente falando. Emma se viu deitada em um ninho de peles dentro do que parecia uma caverna. Um fogo queimava em um círculo de pedras perto da entrada, sua fumaça escapando por uma chaminé natural na rocha acima. Ervas pendiam secando do teto, e as paredes eram revestidas com prateleiras que continham vasos de barro e maços de plantas que Emma não reconhecia. A mulher sentada perto do fogo era velha, seus cabelos brancos como a neve do inverno e seu rosto enrugado com linhas que falavam de séculos em vez de décadas. Mas seus olhos âmbar eram agudos e claros, e quando ela se movia, era com uma graça que sugeria que o lobo sob sua pele estava longe de estar adormecido. Quem é você? Emma perguntou sua voz.
Meu nome é Miera, a mulher respondeu, e eu sou a loba que salvou você daqueles batedores ontem. Ou melhor, 3 dias atrás. Você esteve inconsciente por um bom tempo. 3 dias, o coração de Emma lá afundou. Ela já havia perdido 3 de seus preciosos 30 dias e ainda estava longe de estar pronta para enfrentar Rowan. Por que você me salvou? Emma perguntou. Mira a estudou por um longo momento, aqueles olhos antigos parecendo olhar diretamente para a alma de Emma. Porque eu conheci sua mãe, ela disse finalmente. E porque eu fiz uma promessa 20 anos atrás que falhei em cumprir. Talvez ajudar você seja uma chance de fazer as pazes. A respiração de Emma engasgou. Você conheceu minha mãe. Eu conheci Lina Silver. Sim, antes que ela mudasse seu nome para Hartley e se escondesse. Antes que ela selasse a verdadeira natureza de sua filha para manter essa filha viva. Miera se levantou e caminhou até onde Emma estava, ajoelhando-se ao lado dela com surpreendente flexibilidade para alguém tão velho. Deixe-me ver seu braço, criança. Ainda atordoada com a revelação, Emma estendeu o braço. Miera o pegou gentilmente, arregaçando a manga esfarrapada do vestido de Emma para expor seu antebraço. Os dedos da velha traçaram um padrão na pele de Emma que parecia nada mais do que uma marca de nascença. Um pequeno aglomerado de marcas prateadas logo abaixo do cotovelo. Esta é uma marca de vedação, Miera disse calmamente. Magia de sangue, muito antiga, muito poderosa. Sua mãe a colocou em você quando você tinha apenas 3 anos de idade. Isso suprimiu seu lobo, o enfraqueceu, manteve sua verdadeira força adormecida todos esses anos. Emma olhou para as marcas que ela carregara a vida inteira sem entender o que significavam. Por que ela faria isso? Para salvar você. Mera soltou o braço de Emma e sentou-se. A linhagem Silvercrest era uma das linhas alfa mais antigas e poderosas do norte. Mas 20 anos atrás, o então rei, pai de Rowan, decidiu que eles eram uma ameaça ao seu trono. Ele orquestrou uma praga. Ou assim a história oficial contava. Na verdade, foi veneno, assassinato e morte. Toda a matilha Silvercrest foi exterminada em menos de um mês. A caverna parecia ficar mais fria. Emma abraçou-se, embora isso não fizesse nada para parar os calafrios que se espalhavam por seu peito. Sua mãe escapou com você, continuou Meera. Ela veio até mim, implorando por ajuda. Eu era uma curandeira então, vivendo nas margens do território de Thornwood, tolerada porque minhas habilidades eram úteis. Leona me pediu para selar seu lobo para esconder o que você era. Ela sabia que se alguém descobrisse que um herdeiro Silvercrest havia sobrevivido, você seria caçada e morta. Então ela me tornou fraca, Emma sussurrou. Ela me transformou em uma ômega. Ela a tornou invisível. Meera corrigiu gentilmente. E funcionou. Você sobreviveu. Você cresceu bem debaixo do nariz da família que massacrou a sua. E eles nunca souberam o que você era. A mente de Emma disparou, pedaços de sua vida de repente fazendo um sentido terrível. A maneira como ela sempre se sentiu errada em sua própria pele, como se seu lobo fosse pequeno demais, quieto demais. A maneira como outras ômegas pareciam mais fortes que ela, mais confiantes. A maneira como ela nunca se encaixou em lugar nenhum. Por que você está me contando isso agora? Emma perguntou. Porque o selo está quebrando, Meera disse sem rodeios. O laço de companheiros acelerou o processo. Quando você rejeitou Rowan e ele rejeitou você, quando você invocou leis que exigiam verdadeira força de vontade, você começou a quebrar a supressão que sua mãe colocou em você. Em mais algumas semanas, ele se estilhaçará completamente, esteja você pronta ou não. Melhor quebrá-lo em seus termos do que tê-lo explodir em um momento inoportuno. Emma olhou para as marcas prateadas em seu braço. O que acontece quando quebra? Seu verdadeiro lobo emerge. O poder que sua mãe selou volta. Você se torna o que você sempre foi destinada a ser.
Meera pausou. Uma alfa potencialmente igual em força a Rowan, talvez mais forte. A linhagem Silvercrest produziu alguns dos lobos mais poderosos da história. A esperança se acendeu no peito de Emma, brilhante e dolorosa. Então eu poderia realmente lutar contra ele. E eu poderia realmente sobreviver ao desafio. Talvez, Meera disse cuidadosamente, ou a transformação poderia matá-la. Quebrar um selo que está no lugar há 20 anos é incrivelmente perigoso. Muitos não sobrevivem a isso. E mesmo se você sobreviver, não há garantia de que você terá tempo para aprender a usar seu poder antes de ter que enfrentar Rowan. Ser poderosa e ser treinada são coisas muito diferentes. Emma encarou o olhar âmbar da velha com firmeza. Quais são minhas opções? Permanecer selada e morrer na arena com certeza, ou quebrar o selo e talvez morrer, mas talvez possivelmente ter uma chance. Meera sorriu então, uma expressão feroz que a fazia parecer décadas mais jovem. Você tem o espírito de sua mãe. Ela fez o mesmo cálculo quando escolheu fugir em vez de entregá-la aos Thornwoods. Muito bem, eu a ajudarei a quebrar o selo. Mas você deve entender, criança. Não há como voltar atrás. Uma vez que você despertar, você nunca mais poderá esconder o que você é. Os Thornwoods saberão. Todos saberão. Sua vida como uma ômega invisível termina no momento em que começamos. Bom, Emma disse, surpresa pela veemência em sua própria voz. Estou cansada de ser invisível. Meera levantou-se e moveu-se para uma das prateleiras, pegando itens. Tigelas de barro, maços de ervas, uma faca com uma lâmina que parecia ser feita de prata. Ela os arranjou em um padrão cuidadoso no chão da caverna, então gesticulou para Emma se juntar a ela. O ritual deve ser feito à meia-noite sob a lua escura. Meera explicou enquanto Emma mancava, seu tornozelo ainda cicatrizando. Temos 3 horas para nos preparar. Eu a guiarei pelo que esperar, mas não posso poupá-la da dor. Quebrar um selo de sangue é como morrer. Seu corpo vai lutar contra isso. Seu lobo vai lutar contra isso. Você deve ser mais forte do que ambos. Eles passaram as horas seguintes em preparação. Meera desenhou símbolos no chão da caverna, com o que parecia ser pedra da lua triturada e cinzas. Ela fez Emma beber um chá amargo que, segundo ela, a ajudaria a lidar com a transformação, embora tivesse gosto de veneno e fizesse o estômago de Emma revirar. Eles falavam pouco, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Quando a meia-noite se aproximou, Meera fez Emma sentar no centro do círculo de símbolos. A velha pegou a faca de prata e fez um pequeno corte no antebraço de Emma, diretamente sobre a marca de vedação. Sangue brotou escuro e vermelho na luz do fogo. Quando eu começar as palavras, Meera instruiu. Você deve permanecer consciente. Não importa o quanto doa, você não pode desmaiar. Se você fizer isso, o selo permanecerá e o dano ao seu corpo pode ser permanente. Você entende? Emma assentiu, sua garganta muito seca para falar. Meera começou a cantar em uma língua que Emma não reconhecia, algo antigo e primal que fazia o próprio ar parecer vibrar. As mãos da velha mulher moviam-se em padrões complexos sobre os símbolos no chão, e Emma sentiu algo se deslocar profundamente dentro de seu peito. A dor começou pequena, uma sensação de queimação onde Meera havia cortado seu braço. Então se espalhou, correndo por suas veias como fogo líquido. Emma ofegou, suas mãos se cerrando em punhos. A queimação aumentou, piorou, até que parecia que seu sangue estava fervendo dentro de sua pele. Seu lobo uivou dentro de sua mente, um som de agonia e raiva. Emma sentiu o selo rachando, sentiu o poder que estivera trancado por 20 anos, começando a vazar. Era demais, rápido demais, como tentar derramar um oceano através de uma rachadura em uma barragem. Fique comigo. A voz de Meera cortou a dor. Respire, criança. Deixe-o vir. Emma tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo arqueou para trás, músculos contraindo.
Ela podia sentir seu lobo tentando emergir, tentando se transformar, mas a transformação estava errada, quebrada, presa entre a supressão do selo e o poder tentando se libertar. Imagens piscaram em sua mente. O rosto de sua mãe, mais jovem do que Emma lembrava, sorrindo para uma criança pequena. O mesmo rosto banhado em lágrimas enquanto ela pressionava a mão no braço da Emma de 3 anos e sussurrava palavras de vedação. Uma grande casa queimando na noite. Lobos correndo, morrendo, seus uivos cortados. O rosto de um rei, não Rowan, mas seu pai, contorcido com cruel satisfação enquanto ele observava uma matilha ser destruída. As memórias não eram dela, mas estavam em seu sangue. O legado Silvercrest escrito em seus próprios ossos. O selo se estilhaçou. O grito de Emma finalmente encontrou voz enquanto o poder explodia através de seu sistema. Seu lobo avançou com uma força que a derrubou no chão da caverna. A transformação a atingiu violenta e descontrolada. Ossos estalaram e se reformaram. Sua espinha curvou-se. Seus sentidos explodiram em intensidade avassaladora. Então ela estava de pé sobre 4 patas, ofegando e tremendo. Mas o lobo olhando para ela do poça de água perto da entrada da caverna não era nada como a criatura pequena e fraca que ela lembrava. Este lobo era maior, mais elegante, com pelos branco-prateados que pareciam brilhar na luz do fogo. E seus olhos, encarando-a em choque, não eram o âmbar de um lobo comum, mas ouro puro. Ouro alfa. Meera ajoelhou-se ao lado dela, uma mão suavemente repousada em sua cabeça. Bem-vinda de volta, pequena crista prateada. Bem-vinda de volta. Os próximos 22 dias passaram em um borrão de dor, exaustão e progresso lento e extenuante. Meera provou ser uma professora implacável, empurrando Emma aos seus limites absolutos todos os dias. Eles começaram com controle. O lobo recém-despertado de Emma era poderoso, mas selvagem e acostumado à liberdade após 2 décadas de supressão. Ela teve que aprender a se transformar à vontade em vez de ser controlada por suas emoções. Como manter sua forma humana quando seu lobo queria correr? Como acessar seu poder alfa sem deixar que a consumisse? Poder sem controle é apenas violência esperando para acontecer. Meera a lembrava constantemente. Rowan teve sua vida inteira para dominar sua força. Você tem menos de 1 mês. Cada momento conta. O treinamento de combate veio em seguida. Emma nunca havia lutado contra ninguém em sua vida. Havia passado anos se tornando pequena e inofensiva. Agora Meera a ensinou a ser perigosa. Como usar sua velocidade para compensar a falta de experiência. Onde atacar para causar o máximo de dano. Como ler os movimentos de um oponente e reagir antes que eles completassem seu ataque. Eles treinaram na clareira fora da caverna, e Emma perdeu todas as lutas na primeira semana. Meera, apesar de sua idade, movia-se como água e golpeava como um raio. Emma acumulou hematomas e cortes, e mais de uma costela rachada antes de finalmente começar a melhorar. Você telegrafa cada movimento. Meera disparou depois de derrubar Emma de costas pela 5ª vez em 1 hora. Seus olhos entregam onde você planeja atacar. Seus ombros ficam tensos antes de você avançar contra Rowan. Qualquer sinal é uma sentença de morte. Emma se levantou, cuspindo sangue de um lábio partido. Então me ensine a não telegrafar. E Meera o fez. Hora após hora brutal, dia após dia exaustivo, Emma aprendeu a dominar sua expressão, a se mover sem aviso, a atacar de ângulos inesperados. Seu corpo ficou mais magro, mais duro, músculos se desenvolvendo com uso constante. A garota serva suave e incerta começou a desaparecer, substituída por algo mais feroz. À noite, enquanto o corpo de Emma se recuperava, Meera contou-lhe a verdade sobre o reino, sobre como a linhagem Thornwood havia construído seu trono sobre genocídio e mentiras, eliminando famílias alfa-rivais e reescrevendo a história para fazê-los parecer unificadores justos.
sobre as leis que haviam enterrado, os desafios que haviam manipulado, o poder que haviam consolidado através do medo e da manipulação. Sua família não foi a primeira que eles destruíram, Miera disse uma noite enquanto eles estavam sentados perto do fogo. Nem a última. Os Thornwoods eliminam qualquer um que possa desafiar sua autoridade. É por isso que Rowan a rejeitou tão publicamente. No momento em que ele percebeu que você era sua verdadeira companheira, ele soube que você tinha o potencial de rivalizar com seu poder através do laço de companheiros. Melhor humilhá-la e destruí-la do que arriscar que você se tornasse forte o suficiente para questioná-lo. Emma olhou para as chamas, processando isso. Ele sabia o que eu era. Mesmo com o selo, ele sentiu isso de alguma forma. O laço de companheiros revela verdades. Mera concordou. Em algum nível, seu lobo reconheceu o seu. É por isso que ele agiu tão rapidamente para declará-la renegada para montar o desafio. Ele precisa de você morta antes que você desperte completamente. Tarde demais, Emma disse calmamente, flexionando a mão e observando as garras se estenderem de suas pontas dos dedos. Olhos dourados refletiam na luz do fogo. Eu já estou acordada. No dia 25, um mensageiro renegado encontrou o acampamento deles. Ele era jovem, mal saído da adolescência, e ele se aproximou com óbvio medo. Miera deu um passo à frente para encontrá-lo, enquanto Emma permanecia nas sombras. Seus instintos recém-apurados gritavam cautela. Fale! Miera comandou. O garoto engoliu em seco. Mensagem de dentro da matilha Thornwood. Simpatizante que deseja permanecer anônimo. O desafio da arena está armado. O rei planeja usar armas envenenadas. Os juízes já estão comprados, e se a renegada de alguma forma sobreviver à luta, assassinos estão posicionados para matá-la no momento em que ela sair da arena. Emma deu um passo para a luz, e os olhos do mensageiro se arregalaram quando ele a viu. Ela sabia o que ele via. Não a ômega quebrada que havia sido exilada, mas uma alfa em seu auge, poderosa e perigosa. Esse simpatizante disse, por que eles enviaram o aviso? Emma perguntou. Eles disseram, e cito, que estão cansados de ver a corrupção de Thornwood passar sem ser desafiada, que alguém precisa enfrentar o rei, e se uma ômega renegada é corajosa o suficiente para tentar, o mínimo que eles podem fazer é garantir que ela saiba no que está se metendo. O garoto fez uma pausa. Eles também disseram para você que a rainha assiste à arena da Galeria Leste. Faça disso o que quiser. A rainha, mãe de Rowan, que havia dado a Emma aquele estranho olhar de aprovação enquanto ela era arrastada da sala do trono. Emma arquivou essa informação. Obrigada pela mensagem, ela disse ao garoto. Retorne ao seu simpatizante e diga-lhes que o aviso foi recebido. O mensageiro fugiu, claramente aliviado por estar partindo. Miera virou-se para Emma com uma expressão sombria. Você poderia fugir, a velha disse calmamente. Mudar seu nome. Viajar para os territórios do sul, onde os Thornwoods não detêm poder. Com sua nova força, você poderia construir uma boa vida em algum lugar longe daqui. Emma havia considerado isso, é claro. Nos momentos tranquilos entre as sessões de treinamento, ela havia pensado em simplesmente desaparecer. Rowan a caçaria por um tempo, mas eventualmente ele passaria para outras preocupações. Ela poderia sobreviver. Ela poderia até prosperar em algum lugar seguro. Mas toda vez que ela pensava em fugir, ela se lembrava do rosto de sua mãe naquelas memórias de sangue. Ela se lembrava da matilha Silvercrest, uma família inteira de lobos apagada da história. Ela pensou em todos os outros lobos que Rowan e seu pai haviam destruído, todos os que viriam depois, se ninguém nunca enfrentasse a corrupção dos Thornwoods. Não, Emma disse firmemente, eu terminei de fugir. Eu terminei de me esconder. Rowan construiu seu trono sobre os corpos de lobos que ele considerava abaixo dele, e todos simplesmente aceitaram porque ele é poderoso. Alguém tem que mostrar ao reino que poder não é o mesmo que direito. Alguém tem que fazê-lo responder pelo que ele fez. Meera sorriu.
feroz e orgulhosa. Então é melhor nos certificarmos de que você esteja pronta. Faltam 5 dias. Vamos usá-los bem. Os últimos dias de treinamento foram os mais difíceis. Meera empurrou Emma além de cada limite, forçando-a a lutar enquanto exausta, enquanto ferida, enquanto sua mente gritava para ela desistir. Eles treinaram do amanhecer até muito depois do anoitecer, e Emma finalmente começou a vencer partidas. Nem sempre. A experiência de Meera ainda lhe dava uma vantagem. Mas Emma era mais rápida agora, mais forte, e ela havia aprendido a pensar 3 movimentos à frente. Ela podia ler a intenção de um oponente na mudança de seu peso, na direção de seu olhar. Ela não era a guerreira polida que Rowan era, mas era perigosa. Isso teria que ser suficiente. Na manhã do dia 30, Emma estava do lado de fora da caverna e olhou para o reino à distância. Em algum lugar além da floresta, Rowan esperava em seu palácio, confiante em sua arena armada e suas armas envenenadas. Ele pensou que já havia vencido. Meera veio ficar ao lado dela. Pronta? Emma pensou sobre aquela pergunta. Ela estava pronta para enfrentar um rei alfa em combate? Para entrar em uma armadilha sabendo que era uma armadilha? Para arriscar tudo na pequena chance de que ela pudesse expor a corrupção de Rowan antes que ele a matasse? Não, Emma disse honestamente, mas eu vou de qualquer maneira. É tudo o que qualquer guerreiro pode fazer. Meera respondeu. Enfrentar a batalha à sua frente e confiar em seu treinamento. Eles caminharam juntos em direção à fronteira do reino. 2 lobos que haviam sido deixados de lado pelo sistema de matilha e sobreviveram de qualquer maneira. Enquanto se aproximavam do portão, Emma pôde ver uma multidão se formando. As notícias do desafio haviam se espalhado e lobos de todo o território vieram para assistir ao espetáculo. Uma ômega desafiando um rei alfa. A maioria deles provavelmente esperava que terminasse em segundos. Uma morte rápida para lembrar a todos por que a hierarquia existia. Emma ia provar que eles estavam errados. No portão, guardas reais esperavam. Eles pareciam nervosos quando viram Emma se aproximando, e ela percebeu que eles estavam vendo o que o mensageiro havia visto. Não uma ômega fraca, mas uma alfa, poderosa e sem medo. Um deles realmente deu um passo para trás antes de se conter. Emma Hartley, o guarda-chefe, disse formalmente: "Você retornou para responder ao direito de desafio conforme jurado. O combate começará ao meio-dia na Arena Real. Você será escoltada diretamente para lá." "Eu aceito estes termos", Emma respondeu, sua voz carregando o comando alfa que ela ainda estava lá aprendendo a controlar. Os guardas trocaram olhares, mas não disseram nada. Eles se formaram ao redor de Emma e Meera deu a ela um último aceno antes de se fundir de volta na floresta. A velha não podia entrar em território da matilha sem ser morta no local como uma renegada. Daqui, Emma caminhou sozinha. A jornada pelo reino até a arena durou mais de 1 hora. Lobos alinhavam as ruas, observando Emma passar. Ela ouviu os sussurros, viu o choque em seus rostos. Esta não era a serva acovardada que eles lembravam. Esta era alguém novo, alguém poderosa, alguém que andava como se tivesse todo o direito de estar ali. A arena real erguia-se diante deles, uma maciça estrutura de pedra que podia abrigar milhares de espectadores. As arquibancadas já estavam lotadas, lobos se empurrando para a melhor vista. Isso era entretenimento para eles, uma quebra da monotonia da vida em matilha. Muito poucos deles pareciam considerar que estavam prestes a ver alguém morrer. Os guardas conduziram Emma a uma entrada sob as arquibancadas. Eles removeram sua capa, deixando-a com as simples roupas de luta de couro que Meera havia lhe dado. Sem armadura, sem armas. As regras do desafio ditavam uma luta justa, lobo contra lobo. Embora Emma soubesse que não haveria nada de justo no que estava por vir. O rei aguarda na arena. Um guarda a informou: "Você entrará quando a buzina soar."
Que a deusa da lua lhe conceda um fim rápido. Emma quase riu. Eles ainda achavam que ela morreria rapidamente. Eles não tinham ideia do que ela havia se tornado naqueles 30 dias. A buzina soou, uma nota longa e lamentosa que ecoou pela arena. Portas pesadas rangeram, inundando a área de espera de Emma com luz solar. Ela respirou fundo, sentiu seu lobo avançar em antecipação e saiu para a arena. O rugido da multidão a atingiu como uma onda física, milhares de vozes aplaudindo e vaiando, criando uma parede de som que teria sido avassaladora um mês atrás. Agora Emma a filtrou, focando apenas na figura esperando no centro da arena. Rowan estava em traje de combate cerimonial completo, seu corpo musculoso irradiando confiança. Ele vestia couro preto justo, que permitia movimento enquanto fornecia alguma proteção, e seus olhos azul gelo rastreavam cada movimento de Emma. O laço de companheiros flamejou entre eles com a proximidade, mas Emma havia aprendido a superar a dor. Era apenas ruído de fundo agora, outro desconforto a ignorar. Você voltou, Rowan gritou, sua voz amplificada de alguma forma para alcançar toda a arena. Admito que não pensei que você o faria. A maioria dos renegados sabe que é melhor não caminhar voluntariamente para suas mortes. Emma não disse nada, simplesmente caminhou para a frente até ficar a 20 passos dele. O chão arenoso da arena era macio sob seus pés descalços. Ela podia sentir o cheiro do sangue de combates passados, velho e novo, encharcado no chão. A voz de um anunciante ressoou pela arena. Pelo direito de desafio, Emma Hartley, declarada renegada, enfrentará o rei Alpha Rowan Thornwood em julgamento por combate. A luta continua até que uma das partes se submeta ou morra. Que a deusa da lua testemunhe este desafio e o julgue justo. A multidão explodiu novamente. Emma examinou as arquibancadas e encontrou a galeria leste, onde uma seção era reservada para a realeza. A rainha estava sentada lá, seu rosto composto e neutro. Seus olhos se encontraram por apenas um momento, e Emma viu a mesma estranha aprovação que havia notado na sala do trono. Que jogo a rainha estava jogando? Alguma última palavra antes que eu termine isso de longe? Rowan perguntou, começando a circular ela como um predador. Emma circulou na direção oposta, mantendo a distância entre eles. Apenas uma pergunta. Você sabia o que eu era quando me rejeitou? Você sentiu o sangue Silvercrest em minhas veias e decidiu me destruir antes que eu pudesse despertar? A multidão engasgou. Emma viu o choque se espalhar pelas arquibancadas. O nome Silvercrest não era falado abertamente há 20 anos. Era história apagada, enterrada e proibida. A expressão de Rowan escureceu. Cuidado, Ômega. Reivindicar uma linhagem morta não a salvará. Eu não estou reivindicando isso, Emma disse calmamente. Eu sou isso, a última filha de Alpha Thorn Silver, a linhagem que seu pai genocidou para garantir seu trono. A Aérea tentou apagar-me, tornando renegada antes que eu pudesse despertar. Tarde demais, Rowan. Eu já estou acordada. Ela se transformou. A transformação era suave agora, sem esforço após semanas de prática. Seu lobo branco prateado emergiu em segundos, maior e mais poderoso do que qualquer lobo ômega tinha o direito de ser. E quando ela abriu os olhos, eles brilharam com ouro alfa. A arena ficou absolutamente silenciosa. Então os sussurros começaram a crescer em um rugido de choque e confusão. Uma ômega não poderia ter olhos dourados. Uma ômega não poderia irradiar poder alfa, a menos que ela não fosse realmente uma ômega de forma alguma. Rowan também se transformou, seu enorme lobo preto emergindo com um rosnado de raiva. Ele era maior que Emma, mais pesado em músculo, mas ela pôde ver o momento em que seu lobo reconheceu o dela. Igual, possivelmente mais forte se ela aprendesse a usar seu poder completamente. Esse reconhecimento o deixou furioso. Ele atacou sem aviso,
um borrão de pelos pretos e dentes cerrados. Emma desviou usando a velocidade que Miera havia incutido nela. As mandíbulas de Rowan se fecharam no ar vazio onde ela estivera um batimento cardíaco antes. Ela circulou para longe, leve em suas patas, avaliando. A multidão estava gritando agora, metade deles torcendo por seu rei, metade simplesmente chocada em fazer barulho. Emma filtrou tudo. Havia apenas ela, Rowan e o espaço entre eles. Rowan avançou novamente e, desta vez, Emma o encontrou. Eles colidiram em um emaranhado de pelos e garras, cada um tentando uma posição dominante. Emma foi arremessada para trás por seu peso superior, rolando para absorver o impacto e se levantando pronta. Rowan pressionou sua vantagem, avançando com eficiência brutal. Isso era o que Miera havia avisado. Rowan treinava desde a infância. Ele conhecia 1000 técnicas que Emma nunca havia visto. Seus primeiros golpes a forçaram a uma pura defesa, desviando e bloqueando, incapaz de encontrar uma abertura para contra-atacar. Mas enquanto a luta continuava, Emma começou a notar algo. Rowan era previsível. Ele havia sido treinado no estilo formal de combate em arena, toda a técnica adequada e estratégias testadas. Emma, treinada por uma renegada que havia sobrevivido nas margens da sociedade por décadas, lutava sujo. Quando Rowan avançou para outro ataque, Emma se abaixou e rolou sob ele, suas garras arranhando seu ventre exposto. Primeiro sangue. A multidão rugiu. Rowan gritou e girou, seus olhos flamejando com fúria e algo mais. Surpresa! Eles se separaram, circulando novamente. Emma podia ver sangue nos pelos de Rowan. Não uma ferida séria, mas o suficiente para provar que ela podia machucá-lo. A confiança do Rei Alpha vacilou visivelmente. Ele atacou com fúria renovada, abandonando a técnica por pura agressão. Emma recuou, deixando-o pensar que estava vencendo. Ela observou seus padrões, esperando pela abertura que Miera havia ensinado a reconhecer. Todo lutador tinha um momento em que eles se comprometiam demais e se deixavam vulneráveis. Ali, Rowan foi para sua garganta. Um golpe mortal, colocando todo o seu poder nele. Emma se retorceu no último segundo possível e suas mandíbulas se fecharam no ar. No mesmo movimento, ela avançou para cima e agarrou sua pata dianteira com força. O osso não quebrou, mas Rowan tropeçou, sua perna cedendo. Emma não o soltou. Ela usou seu peso para arrastá-lo para baixo, para forçar o lobo maior a perder o equilíbrio. Eles caíram juntos em um monte rosnando, e Emma lutou com tudo que Miera havia ensinado a ela. Sem honra, sem jogo limpo, apenas pura sobrevivência. Então ela cheirou. Veneno, tênue, mas inconfundível, cobrindo as garras de Rowan. O mensageiro estava certo. A luta foi manipulada. Emma se afastou, colocando distância entre eles. Ela voltou à forma humana. E depois de um momento de confusão, Rowan fez o mesmo. Eles se encararam através da areia, ambos respirando pesadamente, ambos ensanguentados. Veneno, Emma disse em voz alta, sua voz carregando para a multidão. O rei luta com garras envenenadas. Tumulto. A multidão explodiu em gritos de descrença e raiva. Armas envenenadas eram proibidas em qualquer desafio, mesmo em duelos até a morte. Era a regra mais fundamental do combate, destinada a garantir que a habilidade e força decidissem os resultados. Não truques. Mentiras, Rowan rosnou, mas Emma podia ver pânico em seus olhos. Ele não esperava que ela notasse, certamente não que o denunciasse publicamente. Um ancião do conselho estava na galeria real. Verifiquem a alegação, ele comandou. Curandeiros para Garena. Testem as garras do Rei Alpha para veneno. Não há necessidade, Rowan disse rapidamente. A Ômega fala por desespero, tentando evitar sua inevitável derrota. Então você não tem nada a temer da verificação. O ancião respondeu friamente. Curandeiros agora.
Dois curandeiros se aproximaram cautelosamente, claramente aterrorizados de serem pegos entre um rei alfa e um desafio em andamento. Eles pegaram raspagens das garras transformadas de Rowan, testaram-nas com algum tipo de mistura química que Emma não reconheceu. A mistura ficou de um roxo vívido e inconfundível. Derivado de Belladonna, um dos curandeiros anunciou, sua voz tremendo, concentrado o suficiente para paralisar ao contato e matar em minutos. A arena explodiu. Lobos estavam de pé, gritando acusações e perguntas. Rowan acabara de ser exposto trapaceando na frente de todo o seu reino. A violação não era apenas contra Emma, mas contra as leis sagradas de combate sobre as quais toda a sua sociedade foi construída. O rosto de Rowan transformou-se de pânico em fúria fria. Se ele estava exposto de qualquer maneira, ele não tinha mais nada a perder. Ele atacou sem se transformar, uma explosão de poder alfa que derrubou lobos mais fracos na multidão de joelhos. Mas Emma estava pronta. Ela estava pronta desde o momento em que entrou nesta arena, sabendo que era uma armadilha. Ela encontrou seu poder com o dela, seu sangue Silvercrest cantando em suas veias. A colisão de suas auras alfa era visível, o próprio ar ondulando entre eles. Emma manteve sua posição, recusando-se a submeter, recusando-se a quebrar. Você não pode vencer, Rowan sibilou, circulando-a. Mesmo se você sobreviver a esta luta, eu a caçarei até os confins da terra. Você nunca estará segura. Eu matarei todos que a ajudarem. Eu queimarei a floresta onde você treinou. Eu destruirei tudo o que você sempre se importar. Então é melhor você me matar agora. Emma respondeu calmamente, porque eu terminei de fugir de você. Eles se transformaram simultaneamente e colidiram em uma troca final brutal. Rowan lutou com o desespero de um rei, observando seu trono desmoronar. Emma lutou com a fúria de uma linhagem inteira assassinada. A batalha foi cruel, nenhum dando terreno, ambos desferindo golpes que deixariam cicatrizes. Mas Emma tinha algo que Rowan não tinha. Ela não tinha mais nada a perder. Sem status, sem matilha, sem futuro, exceto o que ela esculpia com suas próprias garras. Essa liberdade a tornava perigosa de uma forma que Rowan, que passou a vida inteira protegendo sua posição, nunca poderia igualar. Ela viu a abertura. Rowan se estendeu demais em um ataque, sua atenção dividida entre lutar e observar ameaças da multidão cada vez mais hostil. Emma desviou do ataque, entrou em sua guarda e travou suas mandíbulas em sua garganta. Não forte o suficiente para matar, forte o suficiente para controlar. Rowan congelou. Um movimento errado, e Emma poderia arrancar sua garganta. A arena inteira ficou em silêncio, esperando para ver o que ela faria. Emma o forçou para baixo, usando o golpe na garganta para impulsionar o rei alfa para a areia. Rowan lutou, mas estava desequilibrado, ferido, e Emma tinha vantagem. Lentamente, inexoravelmente, ela o empurrou até que seu ombro tocasse o chão. Posição de submissão. Na lei de combate, a luta havia terminado. Emma o manteve ali por um longo momento. Sentiu o laço de companheiros queimando entre eles. Sentiu o instinto de seu lobo gritando para ela matar a ameaça. Em vez disso, ela soltou sua garganta e voltou à forma humana. Submeta-se, ela comandou, sua voz ressoando com poder alfa. Ou eu termino isso permanentemente. Rowan também se transformou de volta, sangue escorrendo de suas feridas. Seu rosto uma máscara de humilhação e raiva. Mas ele estava vencido e sabia disso. Suas armas envenenadas expostas, sua habilidade de luta igualada, sua autoridade desmoronando ao redor dele. Eu me submeto, ele grunhiu, as palavras claramente uma tortura. A multidão explodiu, mas Emma não havia terminado. Ela ficou sobre o rei caído, sua voz carregando pela arena com clareza sobrenatural. Você manipulou este desafio porque você sabia a verdade. Você sabia que eu era Silvercrest, a linhagem que seu pai massacrou para roubar seu território.
Você tentou me eliminar antes que eu pudesse despertar e expor o que a linhagem Thornwood realmente é. Assassinos, usurpadores, reis construídos sobre mentiras e genocídio. Mentiras. Rowan cuspiu, tentando se levantar. Emma plantou o pé em seu peito, forçando-o a descer novamente. Então explique o veneno. Explique por que você me declarou renegada minutos antes da cerimônia de rejeição, cronometrando-a perfeitamente para retirar minha legitimidade legal. Explique por que você enviou batedores para me caçar durante meu exílio, quebrando seu próprio decreto. Ela elevou a voz ainda mais alto. Você tem medo de mim, não porque eu sou poderosa, mas porque eu sou a prova de que tudo o que a família Thornwood construiu é uma mentira. Memórias piscaram em sua mente novamente. As memórias de sangue do massacre Silvercrest. Sem entender completamente como, Emma empurrou aquelas imagens para fora, projetando-as através de seu poder alfa. Lobisomens com habilidades fortes o suficiente podiam compartilhar visões, e a força recém-despertada de Emma era mais do que suficiente. A multidão ofegou enquanto eles viam. A matilha Silvercrest, pacífica em suas terras ancestrais. Os suprimentos de comida envenenados. Os assassinos na noite. O massacre sistemático de uma linhagem inteira ordenada pelo pai de Rowan e executado com eficiência impiedosa. A reescrita da história para fazer parecer uma praga, uma tragédia em vez de um crime. Quando a visão desapareceu, a arena estava em silêncio. Então um ancião se levantou, seu rosto grave. O Conselho de Anciãos convoca uma sessão de emergência. Ele anunciou: as alegações feitas aqui hoje exigem investigação. O rei Alpha Rowan é por meio deste destituído de seu título, aguardando uma investigação completa sobre os eventos de 20 anos atrás e a conduta deste desafio. Rowan levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido de fúria. Você não pode fazer isso. Eu sou seu rei. Eu sou seu Alpha. Você é um trapaceiro que envenenou suas armas em um desafio sagrado. O ancião respondeu friamente e possivelmente um conspirador em genocídio. Até que determinemos a verdade, você não tem autoridade aqui. Guardas reais se aproximaram, mas eles se moveram hesitantemente, incertos a quem deveriam obedecer. Emma recuou, libertando Rowan de sua dominação. Ela havia feito sua parte. O reino o havia visto ser derrotado, exposto, rebaixado pela Ômega que ele havia tentado apagar. A rainha então se levantou, sua voz cortando o caos. O desafio está completo. Emma Silvercrest venceu por submissão. Como é seu direito, ela pode reivindicar compensação dos bens do rei. Silvercrest, não Hartley. A rainha havia reconhecido publicamente a verdadeira linhagem de Emma, dando-lhe uma legitimidade que não podia ser facilmente dispensada. Emma encontrou o olhar da rainha através da arena. Havia algo nos olhos da mulher mais velha, algo que parecia satisfação, como se este resultado fosse exatamente o que ela esperava. Eu reivindico as terras ancestrais Silvercrest, Emma declarou. Os territórios que foram roubados da minha família há 20 anos. Eu os reivindico e o direito de reconstruir minha matilha neles. Os anciãos conferiram em voz baixa, então assentiram. A reivindicação é válida. As terras serão restauradas à linhagem Silvercrest. Rowan parecia que queria atacá-la novamente. Que as consequências fossem para o inferno. Mas os guardas estavam ao redor dele agora, gentil, mas firmemente o escoltando para fora da arena. Ele lançou a Emma um último olhar de ódio absoluto antes de desaparecer sob as arquibancadas. O laço de companheiros ainda queimava no peito de Emma, uma conexão que ela não havia rompido. Apesar de tudo, ela respirou, centrou-se e proferiu as palavras que estava guardando para este momento. Eu, Emma Silvercrest, formalmente rejeito meu laço de companheiros com Rowan Thornwood. Eu o rejeito completa, total e permanentemente.
Que seja rompido à vista da deusa da lua e de todos aqui reunidos. O grito de Rowan ecoou de algum lugar sob as arquibancadas. Romper um laço de companheiros exigia consentimento de ambas as partes, ou submissão total de uma. Emma acabara de vencê-lo em combate, obteve sua submissão, e agora ela estava usando essa submissão para arrancar a última conexão entre eles. O laço se rompeu. Pareceu um pedaço de sua alma se desprendendo, agonizante e absoluto. Emma ofegou, seus joelhos cedendo. Mas quando a dor desapareceu, havia liberdade. Abençoada, perfeita liberdade. Ela não podia mais sentir a presença de Rowan, não podia mais sentir suas emoções ou localização. A bússola que estivera apontando para ele por semanas de repente ficou escura. Emma se endireitou, ignorando os murmúrios preocupados da multidão. Ela estava sangrando, exausta, e acabara de sobreviver a uma tentativa de assassinato disfarçada de luta justa. Mas ela estava viva, ela estava livre, e ela acabara de reaver o legado de sua família na frente de milhares de testemunhas. Uma curandeira se aproximou cautelosamente. Minha senhora, você precisa de tratamento para suas feridas. Minha senhora, não, Ômega, não serva. A mudança de tratamento disse a Emma tudo sobre como o dia de hoje havia mudado seu status. Mais tarde, Emma disse. Ela se virou para encarar a multidão, olhando para todos os lobos que haviam vindo para vê-la morrer. A qualquer lobo que tenha sido injustiçado por alfas corruptos, que tenha sido expulso injustamente, que tenha sido declarado renegado por ousar questionar o poder, você é bem-vindo nas terras Silvercrest. Construiremos algo novo, algo melhor. Uma matilha onde o valor não é determinado pelo nascimento, mas pelo caráter. Ela não sabia se alguém aceitaria sua oferta, mas as palavras precisavam ser ditas. O reino precisava saber que havia uma alternativa ao modo Thornwood. A curandeira insistiu em pelo menos um tratamento básico, então Emma se permitiu ser levada a uma tenda médica fora da arena. Suas feridas foram limpas e enfaixadas, suas costelas quebradas e enfaixadas. Durante tudo isso, ela se sentiu desconectada, como se estivesse observando a si mesma à distância. Ela havia vencido. Contra todas as probabilidades possíveis, ela realmente havia vencido. Quando a curandeira finalmente terminou, Emma saiu da tenda para encontrar Mera esperando. A velha mulher deve ter se infiltrado na cidade de alguma forma, arriscando sua própria segurança para estar aqui. Bem lutado, Mera disse simplesmente. Emma sentiu as lágrimas pinicar seus olhos pela primeira vez desde que todo esse calvário começou. Eu fiz isso. Eu realmente fiz. Você fez mais do que sobreviver, criança. Você mudou o reino. Mera olhou para o palácio à distância. Os Thornwoods não deixarão isso sem desafio. Eles tramarão, planejarão, tentarão desacreditá-la ou recuperar o que você tirou. Sua verdadeira batalha está apenas começando. Eu sei, Emma disse, mas pela primeira vez em minha vida, estou lutando como eu mesma. Não fingindo ser fraca, não escondendo o que sou. Se eles vierem por mim, estarei pronta. Mera sorriu. Eu acredito que você virá. Devemos deixar a cidade antes que os apoiadores de Rowan decidam causar problemas. Suas terras aguardam. Eles caminharam juntos por ruas que se abriam diante deles, lobos se afastando e sussurrando enquanto passavam. Alguns pareciam assustados, alguns pareciam zangados, mas alguns, Emma notou, pareciam esperançosos. Esses seriam aqueles com quem ela construiria sua nova matilha. 6 meses se passaram. Emma estava em uma colina com vista para as terras Silvercrest, observando o nascer do sol pintar a floresta em tons de ouro e âmbar. Abaixo, a matilha que ela havia construído seguia suas rotinas matinais. Renegados que não tinham para onde ir. Lobos que haviam sido rejeitados por suas matilhas por serem fracos demais, diferentes demais, questionadores demais.
Todos eles haviam encontrado seu caminho até aqui, para o território onde ser expulso não significava estar sozinho. A casa da matilha ainda estava em construção, mas abrigos temporários pontilhavam a paisagem. Um campo de treinamento havia sido liberado onde Emma ensinava habilidades de combate a quem quisesse aprender. Um conselho se reunia semanalmente para discutir assuntos da matilha, com representantes de todas as facções tendo voz igual. Era bagunçado, ineficiente e nada parecido com a hierarquia rígida das matilhas tradicionais. Era perfeito. Uma batedora se aproximou, uma jovem chamada Sarah, que havia sido uma das primeiras a se juntar à matilha de Emma. Alfa, renegados na fronteira. Eles estão pedindo asilo. De qual território? Emma perguntou. Terras de Thornwood. Alfa. Eles dizem que o rei se tornou cada vez mais instável desde o desafio. Punições severas para infrações menores. Paranoia sobre desafiantes, expurgando qualquer um suspeito de deslealdade. Emma não estava surpresa. O orgulho de Rowan havia sido estraçalhado na frente de todo o seu reino. A investigação do Conselho de Anciãos havia encontrado evidências que apoiavam as alegações de Emma sobre o massacre de Silvercrest, embora eles tenham parado antes de depor Rowan completamente. Muita turbulência política de uma vez, eles alegaram. Mas sua autoridade estava danificada e alfas danificados frequentemente se tornavam perigosos. Deixe-os entrar, Emma decidiu. Entreviste-os para garantir que não são espiões. Então atribua-lhes moradia temporária. Encontraremos um lugar para eles. Sarah assentiu e voltou para a colina. Emma permaneceu, observando sua matilha crescer em mais algumas almas, fugindo da tirania de Thornwood. Uma presença familiar se aproximou por trás. A rainha que visitava às vezes sob o disfarce de relações diplomáticas entre territórios. Na realidade, ela vinha para ver o que Emma estava construindo e para compartilhar informações sobre as atividades de Rowan. Ele está planejando algo, a rainha disse sem rodeios, vindo para ficar ao lado de Emma. Meu filho não lida bem com a humilhação. Ele tentará recuperar sua dominância de alguma forma. Deixe-o tentar. Emma respondeu. Eu não sou a ômega fraca, que ele rejeitou mais. Não, a rainha concordou. Você não é. Você é o que este reino precisava há muito tempo. Alguém disposto a enfrentar o poder corrupto e oferecer uma alternativa. Ela fez uma pausa. Lamento não ter podido proteger sua família há 20 anos. Tentei convencer meu marido a mostrar misericórdia, mas ele não me ouviu. Tudo o que pude fazer foi ajudar sua mãe a escondê-la e rezar para que você sobrevivesse tempo suficiente para recuperar o que foi roubado. Emma virou-se para olhar a mulher mais velha. Você estava planejando isso desde que eu tinha 3 anos. Não planejando exatamente. Esperando. Eu vi o que meu marido se tornou, o que meu filho estava se tornando. Eu sabia que o reino precisava de mudança, mas eu estava muito envolvida no sistema para desafiá-lo eu mesma. Quando você sobreviveu, quando o laço de companheiros a conectou a Rowan, eu pensei que talvez a deusa da lua estivesse nos dando uma chance. A rainha sorriu levemente. Você superou minhas esperanças mais ousadas. Eles ficaram juntos em silêncio confortável enquanto o sol subia mais alto. Abaixo, a matilha de Emma continuava seu trabalho, construindo algo novo das cinzas do que havia sido destruído. Outro batedor apareceu, desta vez do sul. Alfa Emma, visitantes da Aliança Oriental. Eles desejam discutir um tratado. Mais matilhas estendendo a mão, curiosas sobre esta alfa renegada que havia vencido um rei e construído uma matilha sobre princípios de mérito em vez de linhagens. A influência de Emma estava se espalhando além de suas fronteiras, deixando outros alfas nervosos e dando esperança a lobos que haviam sido marginalizados. Diga a eles que me encontrarei com eles esta tarde, Emma disse. Na sala do conselho, com representantes de cada um dos nossos círculos de matilha presentes, o batedor saiu. A rainha riu.
Você convida toda a sua matilha para reuniões diplomáticas. A maioria dos alfas consideraria isso um desastre esperando para acontecer. A maioria dos alfas tem medo de que seus membros da matilha os questionem se eles ouvirem muita verdade. Emma respondeu. Eu quero que minha matilha seja informada, engajada, empoderada. Como eles podem ajudar a construir algo melhor se eles não entendem o que estamos construindo? Filosofia perigosa, a rainha observou. Também brilhante. Eu começo a pensar que meu filho cometeu o pior erro de sua vida quando a rejeitou. Emma pensou sobre isso, sobre o laço de companheiros que havia sido rompido tão dolorosamente 6 meses atrás. Ela não sentia falta dele. Não sentia falta de Rowan. Mas ela reconheceu que sem sua crueldade, sem sua rejeição, ela talvez nunca tivesse despertado, talvez nunca tivesse descoberto sua verdadeira força. Seu erro, Emma disse calmamente, foi assumir que a fraqueza nos outros significava força em si mesmo. Ele gastou tanta energia mantendo todos abaixo dele que ele esqueceu de realmente liderar. É por isso que seu reino está desmoronando enquanto o meu cresce. As pessoas querem acreditar em algo pelo qual vale a pena lutar. A rainha assentiu. O que você está construindo aqui vai durar mais que a linhagem Thornwood. Tenho certeza disso. Ela se virou para sair, então pausou. Mais uma coisa. Rowan tem feito indagações sobre antigas leis de combate. Acredito que ele possa estar planejando desafiá-la novamente, usando algum direito obscuro que a forçaria a outro julgamento. Deixe-o, Emma disse com uma confiança que teria sido impossível há 6 meses. Eu o vencerei novamente quantas vezes forem necessárias para que ele entenda que seu tempo como um tirano incontestável acabou. A rainha sorriu, feroz e aprovadora. Sua mãe estaria orgulhosa de quem você se tornou. Depois que ela saiu, Emma permaneceu na colina por mais um tempo. Uma brisa suave carregava o cheiro de pinho e terra, o cheiro de casa. Sua casa agora construída em seus termos. Ela havia sido rejeitada por um rei, expulsa e declarada sem valor, caçada e quase morta. Mas ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia transformado seu sofrimento em propósito. Um jovem lobo, mal com 12 anos, subiu a colina para se juntar a ela. Seu nome era Thomas, e ele havia sido abandonado por sua matilha de nascimento por ser pequeno demais. Emma o havia encontrado vagando pelas fronteiras 2 meses atrás, meio faminto e aterrorizado. Agora ele estava saudável, treinando com os outros, encontrando seu lugar. Alfa Emma, ele perguntou hesitantemente. Os construtores querem saber onde você quer que o memorial seja colocado. Para a matilha Silvercrest, Emma havia encomendado um monumento para homenagear sua família e todos os outros lobos que haviam sido apagados por alfas corruptos. Um lembrete do que eles estavam construindo ali e por que isso importava. No centro do território, Emma decidiu onde todos podem ver, onde nunca esqueceremos o que acontece quando o poder não é controlado. Thomas assentiu e desceu a colina rapidamente. Emma o observou ir. Esta criança que havia encontrado segurança em uma matilha construída por uma ômega renegada. Era por isso que ela havia lutado naquela arena. Não por vingança, embora essa tenha sido doce. Nem mesmo por justiça, embora isso fosse importante. Ela havia lutado pelo direito de construir algo onde cada lobo importava. Onde a força era admirada, mas a bondade era mais valorizada. Onde erros podiam ser cometidos sem medo de execução. Onde perguntas eram encorajadas, não punidas. A matilha Silvercrest ainda era pequena, mal 100 lobos comparados aos milhares no território de Thornwood. Mas eles estavam crescendo. Toda semana trazia novos membros, refugiados de matilhas e sistemas falidos. Eles vinham buscando a lenda. Eles haviam ouvido falar da Ômega que desafiou um rei e venceu. O que eles encontraram foi melhor do que uma lenda. Eles encontraram um lar. Emma desceu de sua colina e caminhou entre sua matilha.
Ela parou para ajudar a levantar uma viga para a equipe de construção. Ela resolveu uma disputa entre dois lobos adolescentes discutindo sobre horários de treinamento. Ela deu as boas-vindas aos novos membros com Sarah, aprendendo seus nomes e suas histórias. Isso era liderança. Não estar acima, mas estar entre. Não exigir obediência, mas ganhar respeito. Quando a tarde chegou, Emma se encontrou com os representantes da Aliança Oriental na sala do conselho que haviam construído com madeira de salvamento e determinação. Ela ouviu suas preocupações sobre o rápido crescimento de sua matilha, sobre a filosofia que ela estava espalhando. Ela respondeu honestamente, defendeu suas escolhas, mas também comprometeu-se onde fazia sentido. O tratado foi assinado à noite. A Aliança Oriental reconheceu formalmente a matilha Silvercrest e concordou com defesa mútua e comércio. Pequenos passos, mas eles se somaram. Emma estava construindo uma rede de alianças que protegeria sua matilha e espalharia a ideia de que havia alternativas à hierarquia tradicional da matilha. Naquela noite, Emma sentou-se ao redor de uma fogueira comunitária com sua matilha. Eles contaram histórias, compartilharam refeições, riram de piadas que os teriam feito ser punidos em matilhas mais rígidas. Era assim que a liberdade se parecia, bagunçada, barulhenta, imperfeita e absolutamente linda. Um mensageiro chegou enquanto o fogo estava baixo. Ele trazia o selo do Conselho de Anciãos, o que fez o lobo de Emma ficar tenso de antecipação. Ela abriu a carta e a leu à luz do fogo. A investigação sobre a conduta de Rowan havia sido concluída. Embora o Conselho tenha parado antes de destituí-lo permanentemente de seu título, ele estava em liberdade condicional. Quaisquer outras violações da lei da matilha resultariam em sua remoção. Além disso, a reivindicação da linhagem de Emma havia sido oficialmente reconhecida. Ela era Alpha Emma Silvercrest em todos os documentos legais, com todos os direitos e responsabilidades de uma linhagem alfa legítima. Ela havia conseguido contra probabilidades impossíveis. Ela havia recuperado seu nome, o legado de sua família e construído algo que a superaria. Emma olhou em volta para os rostos iluminados pela fogueira, sua matilha, sua família, os lobos que haviam acreditado em sua visão e a ajudaram a transformá-la em realidade. "Tudo bem, Alpha?" Sarah perguntou, notando a expressão de Emma. "Tudo está perfeito", Emma respondeu honestamente. Ela dobrou a carta e aguardou. "Diga-me, alguém ouviu notícias do Oeste? Ouvi rumores de uma matilha lá que pode precisar de ajuda." Enquanto a conversa mudava para planos e estratégias para expandir sua rede, Emma sentiu uma profunda sensação de contentamento se instalar sobre ela. Ela estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que era destinada a fazer. A deusa da lua a havia ligado a um rei que a rejeitou. Na época, parecia a piada mais cruel imaginável. Agora Emma entendeu que era um presente. Aquela rejeição a havia forçado a se tornar forte o suficiente para ficar sozinha. Forte o suficiente para desafiar a injustiça. Forte o suficiente para construir seu próprio reino, onde o poder servia à matilha, e não o contrário. Em algum lugar em seu palácio, Rowan Thornwood provavelmente estava tramando seu próximo movimento, planejando como recuperar sua autoridade absoluta. Deixe-o tramar. Emma não tinha mais medo. Ela havia sido forjada na rejeição, temperada pelo exílio e despertada na selva. Ela havia lutado contra um rei alfa e vencido. E agora, cercada por sua matilha sob um céu cheio de estrelas, Emma Silvercrest sabia uma coisa com absoluta certeza.